Olá, pessoal. Na última aula, nós trabalhamos a adição de números inteiros, tá? Agora, nós vamos trabalhar a subtração. Acompanhem comigo algumas situações, eu vou ler aqui com vocês, vou explicando e a gente vai acrescentando ao texto que está aqui, tá? Primeira situação. Para se exercitar, Andressa prefere subir e descer pela escada do prédio onde mora, em vez de utilizar o elevador. Ela mora no 7º andar e vai visitar a amiga que mora no 3º andar. Quantos andares ela terá de descer para ir de sua casa até a casa da amiga? Para responder à pergunta, podemos realizar a subtração. 7, que é o andar que ela está, menos 3, que é o andar que ela quer chegar. Certo? Aqui, então, está o cálculo, né? 7 menos 3, nós sabemos que dá 4. Assim, Andressa terá de descer 4 andares para visitar a amiga. Nós já aprendemos os opostos, lembra? Então, aqui, ó, observe que menos 3 é o oposto de mais 3, tá? Que a gente utilizou ali, menos 3. Então, essa mesma subtração aqui em cima, a gente pode escrever em forma de adição. A gente não precisa escrever em forma de subtração. A gente pode colocar 7 mais menos 3, que a gente precisa retirar, e teremos o 7 menos 3, que é igual a 4. Então, a gente pode dizer que a diferença entre dois números inteiros é igual à soma do primeiro número com o oposto do segundo. Certo? Oposto a gente já aprendeu, né? O que seria o oposto? O oposto de 3 é menos 3. Se a gente observar a reta numérica, lembra? Ó, reta numérica, aqui é o 0. Ó, vou tentar fazer aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é o menos 1. Então, 1 é oposto de menos 1. Por quê? Porque ele tem, ó, tem o mesmo módulo, né? Os dois são 1, porém com sinais diferentes. O módulo é o mesmo, então eles serão os opostos, né? E aí, vocês lembram das unidades, da distância do zero? Nosso zero é o nosso número de referência. Lembram disso? Importante vocês darem uma olhada nas aulas anteriores que a gente falou sobre os números inteiros, negativos e positivos na reta, onde a gente demonstra os opostos, a gente demonstra todos os números na reta, né? É mais ou menos isso aqui que eu acabei de desenhar, mas aqui eu tô sem régua, aqui eu fiz a mão livre, né? Então, mas é importante vocês darem uma olhada na aula, tá? Segunda situação. No primeiro dia do ano de 2018, Andrea viajou da cidade de Oslo, na Noruega, para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Quando chegou a Nova York, percebeu a diferença na temperatura, pois Oslo estava a menos 3 graus e em Nova York, menos 14 graus. Qual foi a diferença entre as temperaturas dessas duas cidades nesse dia? Aqui a gente pode observar na reta. Observe que podemos representar na reta a temperatura registrada em Oslo, menos 3, e a temperatura registrada em Nova York, menos 14, tá? Ao olhar para a representação desses números na reta, podemos concluir
que a diferença entre as temperaturas das duas cidades é de 11 graus. Como assim? Se a gente contar, né, a distância aqui, quantas unidades nós temos, né, do -3 até o -14? Nós temos 11 unidades, mas elas estão aumentando negativamente, né? Então, a diferença de temperatura é -11 graus. Podemos representar esta situação com a seguinte subtração. -14, que é a temperatura de Nova York, menos -13, desculpa, -3, que é a temperatura de Oslo. Temos que o oposto de -3 é +3, então podemos escrever a seguinte adição. -14 mais 3, ou seja, somando ao oposto de -3, vai ficar -14 mais 3, tá? O que nos resulta em -11. Portanto, a diferença entre as temperaturas de Nova York e Oslo nesse dia é de 11 graus. Observe aqui uma coisa importante que talvez facilite o entendimento, tá? Olhem aqui esse cálculo, ó. 14, -14, desculpa, menos -3, tá? Se a gente entender que aqui nesse menos aqui, ó, é como se nós tivéssemos um -1, deixa eu botar aqui do ladinho, ó. -14, não vai dar, peraí. Tá aqui, -14, pode ser em parênteses, fica melhor. Se a gente entender que esse menos é como se ele fosse um -1 multiplicando o -3. Tá? A gente ainda não aprendeu a multiplicação dos números inteiros, tá? As regrinhas e tal. A gente já vai aprender. Mas, observando essa colocação, tá? Como se o -1 estivesse multiplicando o -3. Tá, mas não tem o número 1 ali. Tá, mas quanto é que é 1 vezes 3? Não é 3? É. Só que eu tenho um menos aqui, eu tenho um sinal de menos aqui. E eu quero mexer com ele, porque eu tenho um menos aqui e tenho um menos aqui também. Para eu chegar num sinal só, vamos dizer assim, simplificar para virar essa operação aqui, ó, eu posso interpretar desta forma, como se eu tivesse -1 vezes -3. Na operação de multiplicação de números inteiros, isso a gente vai ver mais adiante, mas é legal a gente já ir observando e acostumando com essa ideia. Sempre que eu multiplico um número negativo aqui e um número com outro número negativo, tá? Eu vou resultar a um número positivo. Então, se eu fizer -1 vezes -3, eu resulto em +3, que é exatamente o que nós temos ali, -14 mais 3. Perceberam que com essa ideia a gente elimina um dos sinais que está aqui, né? Esse sinal que está ali, esse menos que está ali, a gente elimina. E, por consequência, a gente fica com uma operação um pouco mais simplificada, vamos dizer assim, né? Se eu tenho -14 e quero operar com 3, né? Era -14 menos 3, lembra? Menos 3. Tá aqui em cima, né? Então, eu fiz aquela troca de sinais e eu passei a ter -14 mais 3.
certo? Para que a gente chegue a um resultado mais, talvez de forma mais simples, mais compreensível, a gente sempre vai pegar, ó, são sinais diferentes, tá? Menos 14 é um sinal diferente de 3. Então, eu pego o maior número, que é o número de maior módulo, vamos dizer assim, que é o 14, e subtraio de menor módulo. Quanto é que é 14 menos 3? 14 menos 3 dá 11, né? Tá, ok, cheguei em 11, beleza. Tá, mas e o sinal? Quem é que tinha o maior, qual era o maior número? Qual era o sinal do maior número, do maior módulo? Era o 14. Então, a resposta vai ser menos 11. Ou pensem de outra forma. Pensem que eu tenho uma dívida. Eu estou devendo 14 reais. Não, estou devendo 14, tá? Mas eu consigo pagar 3. Eu adquiri 3. Como é que eu vou ficar devendo? A minha dívida vai diminuir, eu não devo mais 14, eu devo 11, tá? Eu sei que o problema falava em graus, gente. Talvez transformar em dívida possa parecer confuso, mas às vezes a gente interpretar como sendo uma dívida facilita no entendimento, tá? É uma dica, é uma possibilidade que talvez ajude alguns, talvez atrapalhe outros, mas a gente ainda vai estudar mais e vai ter mais situações que talvez esclareça melhor. Olha aqui então, mais uma situação. Suzana ganhou R$ 578 e separou 285 para pagar suas contas. Quantos reais sobraram? Para responder à pergunta, podemos efetuar a subtração simplesmente. 578 menos 285 e nós vamos chegar ao resultado. Essa subtração pode ser feita de mais de uma forma, tá? Aqui, então, usando o cálculo tradicional, que a gente sempre faz, a gente monta a conta e chega na resposta, né? 293, tá? Outra opção. Eu posso usar a decomposição para fazer isso, mas eu não acredito que vocês utilizariam esta forma, até porque ela é um pouco mais trabalhosa, eu acredito que vocês não iriam utilizar. E no cálculo mental, dá para fazer? Dá para fazer. O que foi feito aqui? Olha o que ele fez no cálculo mental, tá? 500, se eu tivesse, ó, 578, que era o meu saldo, menos 275, eu teria 303, tá? Só que o subtraindo é 285, não é 275. Então, a gente só mexe esses 10 de diferença entre 275 e 285 na resposta. É muito mais fácil eu subtrair de 578, 275 do que 285. Então, a gente faz com um número próximo e utiliza essa variação no resultado. Então, se eu tinha obtido 303, eu pego ali 303, é o resultado se eu tivesse subtraindo 275, certo? Mas eu estaria subtraindo 285, que é 10 a mais, né? Então, eu preciso subtrair 10 ainda. É a diferença entre 285 e 275. Por isso, eu tenho o resultado 578 menos 285 igual a 293. Isso seria um cálculo mental, tá, gente? Talvez alguns considerem um pouco mais trabalhoso, mas é bem interessante a gente buscar facilitadores para cálculos mentais, tá? E é o que o problema nos deu aqui. Então, 578 menos 285 é 293, desculpa. E aí, a resposta, né, para a pergunta, sobram R$ 293, tá? Mais uma situação aqui que a gente pode considerar. Thales precisa calcular
qual distância entre os pontos A e B representados na reta? Eu tenho uma reta numérica, ela está com o ponto de origem, né? A referência dela, o ponto 0, e vai até o 4 e menos 4, tá? Uma das maneiras de calcular essa distância é observar a reta e contar quantas unidades de medida há entre os dois pontos, que é A e B, né? Se a gente calcular quantas unidades de medida tem entre o A e o B, tem aqui 1, 2, 3, tá? Simples assim. Outra maneira de obter a distância é calcular o módulo da diferença dos números que cada ponto representa. 1 menos 2 é igual... Por que isso? Por que eu usei 1 menos 2? Ó, 1 é o valor do B, tá? Deixa eu tirar esse daqui, para não atrapalhar. 1 é o valor de B. Eu vou apagar esses rabiscos aqui. Então, eu peguei 1 menos o menos 2, que é o valor do ponto A. Eu tenho, então, que 1... Se eu trocar, aqui a instrução pede, né? Vamos trocar para uma adição ao oposto deste número. Então, mais 2, e aí eu fico com 1 mais 2 é igual a 3, tá? Assim, a distância entre esses pontos é de 3 unidades, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com essa troca de módulo, gente. Eu percebo que muitos alunos se confundem, mas é uma regra matemática e por isso está sendo exposta para vocês. Talvez, não sei se fica claro para vocês. Primeiro, que subtração é o oposto de adição, né? Mais é o oposto de menos, sempre, certo? E aí, por consequência, a gente tem que, se eu estou subtraindo por um número negativo, na adição eu adicionaria o oposto, que é a soma, né? Que é o positivo, desculpa. É a soma ao positivo. Por isso, nós chegamos em 1 mais 2, né? Isso cálculo matematicamente falando, tá? Eu vejo que às vezes vocês se confundem quando a gente fala desta forma, mas a gente ainda vai trabalhar de uma forma mais esclarecedora, que é aquela ideia das multiplicações de sinais opostos, mas a gente conversa na multiplicação mais adiante, tá? Agora aqui, então, a minha explicação. Leia com bastante atenção as situações que foram citadas acima, que a gente acabou de fazer. A subtração de dois números inteiros equivale a uma adição do primeiro número ao oposto do segundo. Foi o que eu acabei de falar ali, tá? Então, se eu tenho uma subtração, eu posso enxergar ela como sendo uma adição do oposto do segundo número que está sendo operado, tá? Se quero representar o seguinte cálculo, 20 menos mais 7, ou seja, 20 menos 7 positivo. Precisamos utilizar o oposto de mais 7, que é menos 7, e teremos 20 menos 7, tá? A gente trocou o sinal aqui, certo? Ó, podemos dizer que a subtração, o sinal de menos, inverteu a operação do 7, que era positivo. O 7 era positivo, mas nós tínhamos uma subtração aqui que tornou o 7 negativo. E é isso que acontece, é isso que a adição... É por isso que a gente fala em adição, tá, pessoal? A gente tá... Se eu tivesse trocado aqui para mais, menos 7, eu também teria essa ideia. Ó, mais embaixo eu tô representando o que eu tô falando aqui, talvez fique mais claro. Por isso, sempre que operamos uma subtração, o sinal menos da operação
muda o sinal do número a ser subtraído, tá? Se nós tínhamos 20 menos mais 7, ficamos com 20 menos 7, tá? Se nós tivéssemos 20 menos o 7, nós transformaríamos essa operação em mais 7. Ó, esse menos com este menos, eles transformam a operação em outro sinal, né? Esse menos transforma esse mais em negativo, e aí a gente fica com um sinal só, e esse menos transforma esse menos em mais, e a partir daí ficamos com um sinal positivo. Mas eu insisto, vocês talvez vão entender melhor quando a gente falar em multiplicações, que tem regras básicas, regras práticas, né? Que aí eu creio que às vezes vocês prefiram as regras do que a compreensão direta do conteúdo, mas aqui está a explicação por quê, né? Por que isso acontece. Bom, sobre a questão da subtração, então, hoje era isso, né? E a gente volta a falar, a gente volta a esclarecer. Se ficou dúvida, por favor, perguntem. Vamos tentar exercitando, sempre pensando na ideia da dívida. Acho que a melhor forma de pensar em números negativos é dívida, né, e saldo de uma conta. Acho que fica a melhor forma de vocês entenderem, absorverem a ideia é com essa ideia de dívida. Mas a gente vai tratar mais vezes sobre isso ainda, tá? Um abraço, então, a todos. Por hoje era isso e até a próxima aula.